Ele era o terror da cafeteria. Funcionários tremiam quando ele chegava. Ninguém ousava confrontá-lo, até que uma garçonete, no seu primeiro dia de trabalho, fez algo que deixou a cafeteria inteira em choque. "Você é completamente incompetente!" A voz cortou o salão como uma lâmina. Marina congelou com a bandeja na mão. Sr. Paulo, o garçom mais antigo da casa, recuou 3 passos. O rosto dele ficou branco. 30 anos servindo café e você ainda não aprendeu a diferença entre quente e morno. Ricardo Valmont não levantou a voz. Não precisava. Cada palavra saía calibrada para cortar fundo. O restaurante inteiro parou. 15 mesas, 30 pares de olhos. Ninguém mastigava. Ninguém respirava. Marina observava da entrada da cozinha. Era seu primeiro dia. 6 horas da manhã ela tinha acordado, passado o uniforme 3 vezes, ensaiado no espelho como segurar a bandeja. Agora via um homem de 60 anos tremendo diante de um cliente. "Me desculpe, Sr. Valmont, vou trazer outro imediatamente." A voz do Sr. Paulo saiu quebrada. Ricardo pegou a xícara, virou o líquido no chão. O café se espalhou pelo mármore italiano. Gotas respingaram no sapato do garçom. "Não precisa." Perdi o apetite. Ele limpou a mão no guardanapo. Jogou o tecido em cima da poça. "E tire isso da minha frente antes que eu reclame com a gerência sobre o padrão deplorável deste estabelecimento." Sr. Paulo se ajoelhou. Começou a secar o chão com as próprias mãos. Marina apertou a bandeja. As articulações ficaram brancas. 3 garçonetes desviaram o olhar. O sommelier fingiu conferir a adega. A gerente sumiu no escritório. Ricardo abriu o jornal. Virou a página com calma, como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse acabado de destruir um homem na frente de todos. Marina deu um passo à frente, depois outro. A chefe segurou seu braço. "Não." A palavra saiu em sussurro urgente. "Aquele homem é o dono de 40% deste lugar. Você não existe para ele." Marina olhou para o Sr. Paulo ainda no chão. Depois para Ricardo lendo o jornal. "Mesa 12 precisa de você." A chefe empurrou uma bandeja nas mãos dela. Marina atravessou o salão. As pernas não tremiam. Ainda não. Ela chegou na mesa, serviu os clientes, voltou para a cozinha. Tudo automático. Foi quando Ricardo ergueu a mão. "Garçonete." O dedo apontava direto para ela. Marina sentiu todos os olhares. A chefe fechou os olhos. Sr. Paulo parou de limpar. "Sim, senhor." A voz dela saiu firme. Surpreendeu até ela mesma. Ricardo a examinou de cima a baixo. 5 segundos que pareceram 5 minutos. Café, preto, 85 graus, xícara pré-aquecida, 3 minutos. Ele voltou ao jornal. "E não me faça repetir." Marina segurou a bandeja. Os dedos apertaram a borda de metal. A gerente observava da porta do escritório. Sr. Paulo olhava do chão, ainda de joelhos. Como diabos ela ia saber a temperatura exata do café? "Calma, Marina. Faz o que você sempre fez." A voz do Sr. Paulo murmurou atrás dela, baixa demais para Ricardo ouvir. Mas não foi a frase dele que a atingiu. Foi o jeito como ele falou. Olhar abaixado, ombros curvados, como alguém que já tinha apanhado demais da vida para ainda acreditar que podia reagir. O mesmo olhar que o pai dela tinha no fim. A colher bateu na borda de metal da bancada. O som foi o gatilho. De repente a cafeteria sumiu. Ela tinha 12 anos de novo. O cheiro não era de café caro, e sim de pão francês saindo do forno. A padaria do pai vivia cheia. Gente em pé na calçada, rindo, conversando, chamando o nome dele. "Seu João, o de sempre." "Capricha no sanduíche, João. Hoje é dia de jogo." Marina corria entre as mesas pequenas equilibrando 2 copos de suco. "Filha, cuidado com esse chão, escorrega." O pai ria, limpando o balcão com um pano já gasto. Ele tinha mãos grandes, fortes, sempre cheias de farinha. O avental nunca ficava totalmente limpo, mas o sorriso era de quem se orgulhava de cada migalha. "Um dia isso aqui vai ser tudo seu, Marina."
ele dizia, ajeitando o cabelo dela atrás da orelha. Eu vou transformar em uma rede de padarias, pai. Ela respondia, séria, como se estivesse fazendo um juramento. Os dois riam. Até o dia em que o sócio entrou. João, a gente precisa conversar. A voz era seca, sem o calor dos clientes. Terno engomado demais para uma padaria humilde. Relógio caro brilhando no pulso. Marina lembrava de ter odiado aquele relógio. Agora? O pai perguntou, ainda sorrindo, enxugando as mãos no avental. Agora. Lá fora. Ela seguiu os dois até a calçada, escondida atrás da máquina de refrigerante. Você assinou sem ler, João? O sócio falou, tirando papéis da pasta. Eu confiei em você, Carlos. Você disse que aquilo era só para regularizar a sociedade. Pois é, agora está regularizada. O ponto é meu, a marca é minha, as máquinas são minhas. Você... O homem ajeitou o paletó. Você é só funcionário. Se quiser. O pai riu. Um riso curto, descrente. Isso é brincadeira, né? Carlos ergueu a voz. Alguém aqui acha que eu estou brincando? Os poucos clientes que ainda estavam ali olharam. Alguns afastaram as xícaras. Meu advogado já registrou tudo. Você não tem como provar nada, João. Aceita que perdeu. Eu não perdi. Eu trabalhei aqui desde antes de você aparecer. O pai respondeu, mãos tremendo. Trabalhou? No passado. Agora acabou. Carlos pegou a chave da porta de vidro. Tirou do chaveiro do pai. Você pode continuar atrás do balcão se aprender a obedecer, ou pode ir embora sem nada. Marina nunca esqueceu o som que veio depois. A caneta do pai caindo no chão. Ele não gritou, não empurrou, não fez escândalo. Ele só pareceu encolher. Como se tivesse diminuído uns 10 centímetros na frente dela. Filha, entra, ele pediu, sem olhar para Marina. Naquela noite, ela o ouviu chorar no banheiro pela primeira vez. 2 semanas depois, ele teve o primeiro apagão no meio do balcão. Desmaiou entre pães e moedas. Pressão, estresse, muito desgaste, o médico disse. Mas Marina sabia que tinha outro nome. Humilhação. Anos depois, no velório simples, sem coroas caras, ela fechou os punhos diante do caixão. Eu nunca mais vou deixar um homem com dinheiro destruir alguém que só trabalha, sussurrou, encostando a testa na madeira fria. Tudo isso atravessou a mente dela em segundos. Um estalo de cerâmica a trouxe de volta. A xícara que ela tinha pegado quase escorregou da mão. O barulho assustou a cozinheira. Tá tudo bem, Marina? Ela respirou fundo. Tá, agora tá. Pegou a jarra. Olhou para o relógio. 3 minutos. Lembrou da exigência absurda de Ricardo. Ao sair da cozinha, viu o reflexo dele no vidro. Sentado, confortável, certo de que o mundo inteiro existia para servi-lo. Exatamente como Carlos na calçada da padaria. Mas desta vez, alguém não ia abaixar a cabeça. Marina atravessou o salão com a xícara fumegante na mão. Cada passo era medido, calculado. A superfície do café mal tremia. Ela parou ao lado da mesa de Ricardo. Seu café, senhor. Colocou a xícara com cuidado. Nenhuma gota escapou do pires. Ricardo nem levantou os olhos do jornal. Demorou. 3 minutos, conforme o senhor pediu. Agora ele olhou. Não para ela. Para o relógio de pulso. 3 minutos e 15 segundos. Pegou a xícara. Levou aos lábios. Tomou um gole. Cuspiu de volta. O líquido escorreu pelo queixo dele, manchou a gravata de seda. 85 graus, eu disse. Isso está em quanto? 90? 100? Marina sentiu o estômago apertar. Eu segui exatamente as instruções, senhor. Então você segue mal. Ricardo empurrou a xícara. O café derramou na toalha branca. A mancha se espalhou como sangue. Refaça. Ela pegou a xícara. Os dedos apertaram a porcelana com força demais. Voltou para a cozinha. Ignorou os olhares dos outros funcionários. Refez o café. Esperou esfriar 10 segundos a mais. Voltou. Seu café, senhor. Ricardo pegou. Tomou outro gole. Fez uma careta. Frio. Dessa vez, ele virou o conteúdo inteiro na toalha. De novo. Marina não se mexeu.
Algo errado? Ele perguntou, arqueando uma sobrancelha. Não, senhor. Ela pegou a xícara vazia. Voltou. A chefe Thomas interceptou na porta da cozinha. Marina, deixa eu fazer. Eu já sei o que ele quer. Não, eu consigo. Ela preparou a terceira xícara. Mãos firmes agora. Mediu a temperatura com o termômetro. Exatos 85 graus. Voltou ao salão. Colocou diante dele. Ricardo nem tocou na xícara. Sabe por que eu faço isso? A voz saiu baixa, quase gentil, o que tornava tudo pior. Não, senhor. Porque posso. Porque vocês precisam de mim muito mais do que eu preciso de vocês. Ele finalmente pegou a xícara. Tomou um gole longo. Esse está aceitável. Pode ir. Marina virou para sair. As pernas tremiam agora. 3 tentativas. 30 minutos. Tudo para um aceitável. Ela mal tinha dado 2 passos quando ouviu. Ah, esqueci. Quero um croissant. Quentinho, sem queimar as bordas. A sala inteira assistia. Marina voltou. Pegou o pedido. Foi até a cozinha. Thomas já tinha o croissant pronto. Perfeito. Dourado. Ela colocou no prato. Levou. Ricardo partiu um pedaço. Mastigou devagar. As bordas estão duras. Não estavam. Marina tinha visto Thomas tirando do forno há 5 minutos. Prefiro outro. Ele empurrou o prato. Marina olhou para o croissant intacto, só com uma mordida. Com licença, senhor, mas... Mas o quê? A voz dele cortou como chicote. Todo o restaurante parou de novo. Você está questionando meu paladar? Marina engoliu seco. Não, senhor, vou trazer outro. Na cozinha, Thomas cerrou os punhos. Isso não é sobre café ou croissant. Ele está testando até onde você aguenta. Eu sei. Marina pegou outro croissant. Levou. Ricardo nem olhou dessa vez. Apenas acenou com a mão, dispensando ela. Ele tinha conseguido o que queria, a tinha quebrado. Marina voltou para trás do balcão. As pernas finalmente cederam. Ela se apoiou na pia. Foi quando sentiu a mão no ombro. Carla, a gerente. Rosto duro. Meu escritório. Agora. Marina seguiu. Cada passo pesava 1 tonelada. O escritório era pequeno, apertado. Carla fechou a porta. Senta. Marina sentou. Primeiro dia e você já chamou a atenção do pior cliente possível. Eu só estava fazendo o meu trabalho. Seu trabalho é fazer o que o cliente pede, sem questionar, sem hesitar. Carla cruzou os braços. Sabe quem é Ricardo Valmont? Um cliente. Ele é dono de 40% deste restaurante. Ele aprova cada contratação, cada demissão. Marina sentiu o chão sumir. Se ele quiser, você sai hoje. Sem aviso, sem carta de referência. Mas eu não fiz nada de errado. Você existiu na presença dele. Isso já é errado o suficiente. Carla se inclinou sobre a mesa. 3 pessoas tentaram enfrentar Ricardo nos últimos 2 anos. Sabe onde estão? Marina não respondeu. Um está desempregado há 8 meses. Outra teve o nome sujo em toda a rede de restaurantes da cidade. O terceiro... Carla fez uma pausa. O terceiro era Sr. Paulo. Você viu como ele ficou. As palavras caíram como pedras. Então o que eu faço? Marina perguntou, voz falhando. Aguenta, sorri, obedece e reza para ele se cansar de você antes de decidir destruir sua vida. E se eu não quiser aguentar? Carla abriu a porta. Então pede demissão agora e economiza tempo de todo mundo. Marina saiu do escritório. O corredor estava vazio. Ela entrou no depósito de suprimentos. Fechou a porta. Encostou na parede fria. Deslizou até o chão. As mãos tremiam agora. Sem controle. Ela precisava desse emprego. A mãe tinha consulta com o cardiologista na semana que vem. R$ 340. Ela tinha 200 guardados. Se perdesse o emprego hoje, não conseguiria pagar. A mãe já tinha adiado 3 vezes. Aguenta, Marina, ela sussurrou para si mesma, mas a voz do pai ecoou na mente. Não deixa ninguém te quebrar, filha. Como ela ia escolher entre dignidade e sobrevivência? Marina pegou o celular. Olhou a foto de fundo de tela.
A mãe sorrindo, frágil, mas linda, no último aniversário. Depois olhou para a porta do depósito. Lá fora, Ricardo ainda estava no salão, ainda mandando, ainda humilhando. Ela tinha duas escolhas: abaixar a cabeça e sobreviver, ou levantar e arriscar tudo. As lágrimas vieram, silenciosas, quentes, mas junto com elas, algo mais. Uma raiva fria, porque Ricardo não sabia de uma coisa: pessoas desesperadas são perigosas, principalmente quando não tem mais nada a perder. Marina enxugou o rosto, levantou. Ia aguentar, por enquanto, mas ia observar cada movimento dele, cada palavra, cada deslize, porque homens que se achavam intocáveis sempre esqueciam de cobrir as costas, e quando ele cometesse o erro, ela estaria lá, esperando. Marina tirou o avental no vestiário, dedos tremendo tanto que o nó não soltava. Ela puxou com força. O tecido rasgou. Tanto faz. Jogou no banco, pegou a bolsa. Primeira demissão da vida. 6 horas de trabalho. Ela se sentou no chão frio do vestiário. Encostou a cabeça na parede de azulejos. As lágrimas vieram. Desta vez, ela não segurou. Chorou em silêncio. Ombros tremendo. Mãos cobrindo o rosto. Como ia pagar a consulta da mãe agora? Como ia olhar nos olhos dela e dizer que perdeu o emprego no primeiro dia? Marina abriu a bolsa, procurando o celular. A mão esbarrou em algo. Uma foto. Ela pegou. Estava amassada nas pontas. O pai dela, 20 anos mais novo, na frente da padaria. Sorriso largo. Avental sujo de farinha. No verso, a letra trêmula dele nos últimos meses de vida. Não deixa eles vencerem, filha. Marina apertou a foto contra o peito. O choro parou. A raiva voltou. Mais forte agora. Ela limpou o rosto com as costas da mão. Pegou o celular, rolou os contatos. Parou em um nome: Júlia Almeida, a amiga jornalista. Elas tinham estudado juntas. Marina hesitou. Depois apertou o botão. 3 toques. Marina, tudo bem? A voz de Júlia estava abafada. Barulho de trânsito ao fundo. Eu preciso saber uma coisa. Fala. Marina respirou fundo. Você conhece um empresário chamado Ricardo Valmont? Silêncio do outro lado. Por que você está perguntando sobre ele? Você conhece ou não? Júlia suspirou. Conheço. Todo mundo que trabalha com investigação conhece. Marina sentou ereta. O que você sabe? Muito, mas nada que eu possa provar. Por quê? Ele acabou de me demitir, depois de me humilhar na frente de um restaurante inteiro. Isso é o de menos, Marina. Esse homem é perigoso. Como assim? Júlia baixou a voz. Tem rumores de sonegação, exploração trabalhista, suborno, mas ele tem advogados caros, muito caros. Sempre limpa a barra. Marina fechou os olhos. E ninguém faz nada? Ninguém tem provas. E quem tenta conseguir, desaparece do mercado. As palavras de Carla ecoaram na mente de Marina. 3 pessoas tentaram enfrentar Ricardo. Júlia, e se alguém conseguisse as provas? Marina não. Só responde. Outro silêncio. Se as provas fossem sólidas, ele cairia. Cai até gente maior que ele quando a prova é boa. Marina abriu os olhos. Obrigada. Marina, escuta. Ela desligou. Ficou sentada no chão do vestiário mais 5 minutos, pensando. Ricardo tinha sido arrogante demais hoje, falado demais, agido na frente de testemunhas. Homens assim sempre cometiam erros. Ela se levantou. Guardou a foto do pai de volta na bolsa. Mas antes de sair, algo chamou sua atenção. Na lixeira ao lado do banco havia papéis amassados. Marina os pegou por impulso, alisou as folhas, eram notas fiscais. Do restaurante, carimbos oficiais. Mas os valores estavam estranhos. Um pedido de vinho, R$ 300. Ela tinha visto a garrafa na adega, custava 800 no varejo. Outro pedido, carne importada, 1.500. A etiqueta dizia 3.000. Marina pegou o celular, tirou foto das notas. Alguém estava manipulando os valores das compras.
E aqueles papéis estavam na lixeira do vestiário dos funcionários. Ela saiu do vestiário. O restaurante ainda funcionava. Ricardo provavelmente ainda estava lá. Marina contornou o corredor. Passou pela cozinha. Thomas estava sozinho, limpando uma panela. Ele a viu. Largou tudo. Marina, Você sabia que ele faz isso? Ela perguntou, mostrando as fotos no celular. Thomas olhou. O rosto dele endureceu. Sabia. Por que não fez nada? Porque eu tenho 2 filhos para alimentar. E porque já vi o que ele faz com quem tenta. Thomas secou as mãos. Mas se você realmente quer ir atrás disso, eu posso ajudar. Marina sentiu o coração acelerar. Como? Ele olhou para os lados. Depois puxou ela para o canto da cozinha. Eu tenho acesso aos arquivos do escritório, digitais e físicos. Eu sei onde ele guarda tudo. Por que você faria isso? Thomas apertou os lábios. Porque eu também tenho uma filha. E não quero que ela cresça num mundo onde homens como ele podem fazer o que quiserem. Marina olhou nos olhos dele. Quando? Ele vai dar um jantar beneficente aqui. Daqui 3 dias. Vai estar tão ocupado se exibindo que não vai perceber nada. E o que precisamos? Provas, documentos, testemunhas. Thomas respirou fundo. E coragem. Muita coragem. Marina estendeu a mão. Então vamos ter. Thomas apertou. Do lado de fora da cozinha, o riso de Ricardo ecoou pelo corredor. Ele não sabia ainda. Mas o jogo tinha começado. Marina voltou na manhã seguinte, não como funcionária, como visitante. Carla quase cuspiu o café quando a viu na porta. O que você está fazendo aqui? Esqueci minha carteira no vestiário. Mentira. Mas funcionou. Carla revirou os olhos. 5 minutos, depois sai. Marina entrou, passou direto pelo vestiário, seguiu para o corredor dos fundos. Thomas estava esperando perto da câmara fria. Conseguiu entrar. Por pouco. Ele olhou para os lados. Puxou ela para dentro da despensa. Eu pensei a noite inteira. Se a gente vai fazer isso, tem que ser certeiro. Uma chance só. Marina concordou. O que você tem? Thomas tirou um pendrive do bolso. Arquivos, notas fiscais adulteradas dos últimos 6 meses, pagamentos fantasmas para fornecedores que não existem, tudo salvo aqui. Ele entregou o pendrive para Marina, mas isso não basta, precisa de mais, precisa de gente que testemunhe, que confirme. Quem toparia? Thomas suspirou. Senhor, Paulo, ele trabalha aqui há 8 anos, viu tudo. Foi demitido e recontratado 3 vezes, sempre que ameaçava falar. Ele vai ajudar? Se a gente garantir proteção, talvez. Marina guardou o pendrive. Onde eu acho ele? Mora perto da Praça da Liberdade. Anota. Thomas rabiscou o endereço num papel de pão. Marina saiu do restaurante antes que Carla voltasse. 2 horas depois, ela bateu na porta de um apartamento pequeno no 4º andar de um prédio sem elevador. Sr. Paulo abriu. Reconheceu ela na hora. Menina, o que você está fazendo aqui? Preciso falar com o senhor. É importante. Ele hesitou. Olhou para o corredor vazio. Deixou ela entrar. O apartamento era simples, limpo, fotos de família nas paredes. Senta, ele ofereceu, apontando para um sofá gasto. Marina sentou. Senhor Paulo, eu sei que o senhor sofreu com Ricardo Valmont. E sei que não foi só uma vez. O rosto dele endureceu. Quem te contou isso? Thomas. Senhor Paulo suspirou. Sentou na poltrona em frente. Ele te contou tudo? O suficiente. Silêncio. Marina se inclinou para frente. Eu quero derrubar ele, mas preciso de ajuda. Preciso de alguém que testemunhe. Senhor Paulo riu, um riso amargo. Testemunhar? Menina, você não sabe com quem está mexendo. Eu sei exatamente. Não, você não sabe. Eu tentei uma vez. Fui num advogado, denunciei as condições de trabalho. Sabe o que aconteceu? Marina balançou a cabeça. Fui demitido. Meu nome foi queimado em todo o restaurante da região. Fiquei 4 meses sem trabalhar. Quase perdi este apartamento. Ele apontou ao redor. Então voltei de joelhos.
Implorei, aceitei metade do salário e nunca mais falei nada. Mas desta vez é diferente. Por quê? Marina tirou o pendrive da bolsa. Porque desta vez temos provas, documentos, números. Ela abriu o celular. Mostrou as fotos das notas fiscais. Sr. Paulo pegou o telefone. Analisou. O rosto dele mudou. Isso é fraude fiscal. Exatamente. E tem mais, muito mais. Ele devolveu o celular. Mesmo com isso, ele vai contratar advogados. Vai sumir com tudo. Vai destruir quem aparecer. Não se a gente expor ele em público, na frente de gente importante. Sr. Paulo franziu a testa. Como? O jantar beneficente. Daqui 2 dias. Vão estar políticos, empresários, imprensa. Se a gente apresentar as provas lá, na frente de todo mundo, ele não vai ter como esconder. Sr. Paulo ficou em silêncio por 1 minuto inteiro. Depois levantou. Foi até a cozinha. Voltou com um envelope pardo. Guardo isso há 3 anos. Ele abriu. Tirou documentos, fotos, anotações. Contratos de trabalho fraudados. Pagamentos abaixo do mínimo. Horas extras nunca pagas. Registros que desapareceram. Marina pegou os papéis. As mãos tremiam. Isso é ouro. É minha aposentadoria sendo roubada. Sr. Paulo corrigiu. Cada papel desses representa um pedaço da minha vida que ele tirou. Ele olhou nos olhos dela. Se eu fizer isso, se eu subir naquele palco e falar, não tem volta, ele vai vir atrás de mim. A gente não vai deixar. Como você garante? Marina não tinha resposta, porque não podia garantir, mas ela podia oferecer outra coisa. Porque se a gente não fizer nada, ele continua, humilhando, roubando, destruindo. Ela apontou para as fotos na parede. Uma menina de uniforme escolar. O senhor tem neta? Tenho. Quer que ela cresça num mundo onde homens como ele podem fazer o que quiserem? Sr. Paulo olhou para a foto da neta. Depois para os documentos. Minha filha me mata se eu fizer isso. Ou te agradece pelo resto da vida. Ele riu. Desta vez, um riso verdadeiro. Você é corajosa. Burra, mas corajosa. Então tá comigo? Sr. Paulo estendeu a mão. Tô. Marina apertou. Quando ela estava saindo, ele chamou. Menina! Ela virou. Tem mais uma pessoa que pode ajudar. Roberto, o contador. Ele assina os documentos, mas faz porque é obrigado. Já reclamou comigo algumas vezes. Onde eu acho ele? Trabalha no escritório ao lado do restaurante, mas vai com cuidado. Ele tem família, vai estar com mais medo ainda. Marina agradeceu e saiu. No dia seguinte, ela foi até o escritório. Roberto era um homem de 40 e poucos anos, magro, óculos de armação fina, parecia cansado. Ela esperou ele sair para o almoço. Abordou na calçada. Roberto! Ele parou. Olhou ao redor, nervoso. Quem é você? Alguém que sabe o que você assina todo mês e sabe que você não quer. O rosto dele ficou branco. Eu não sei do que você está falando. Ele tentou sair. Marina bloqueou. Notas fiscais falsas, sonegação, fraude trabalhista, sua assinatura em tudo. Me larga. Se Ricardo cair, você cai junto, a não ser que você seja o delator. Roberto parou de tentar fugir. O quê? Delator. A pessoa que entregou tudo, que cooperou com a justiça. Você tá louca. Ou você tá desesperado. Marina deu um passo atrás. Pensa. Se ele for investigado, vão achar suas assinaturas. Vão te prender como cúmplice. Mas se você aparecer primeiro com provas, colaborando, você vira testemunha. Não réu. Roberto tirou os óculos. Limpou com a camisa. Mesmo se eu quisesse, ele tem cópias de tudo. Vai dizer que eu forjei. Não se a gente pegar o original, do servidor dele. Impossível. Tem senha, biometria. Marina sorriu. Você não tem acesso? Ele não respondeu. Mas o silêncio disse tudo. No jantar beneficente, todo mundo vai estar distraído, inclusive ele. Você consegue entrar no sistema? Roberto olhou para o chão. Eu tenho 2 filhos, um na faculdade, outro no colégio particular. E eles vão ter um pai preso ou um herói?
As palavras foram duras, mas necessárias. Roberto colocou os óculos de volta. Jantar beneficente. Depois das 8. Eu entro no sistema às 9. 10 minutos. É tudo que eu consigo. É tudo que a gente precisa. Ele virou e saiu sem olhar para trás. Marina encostou na parede. O coração disparado. Tinham as provas. Tinham as testemunhas. Tinham o momento. Ela pegou o celular. Ligou para Júlia. Júlia, vai ter uma pauta. Quinta à noite. Jantar beneficente do Ricardo Valmont. E por que eu iria cobrir isso? Porque vai rolar a queda dele, ao vivo. Silêncio. Marina, você tem certeza disso? Absoluta. Se der errado, não vai dar. Marina desligou. Voltou para casa. Abriu o pendrive. Organizou todos os arquivos. Estava tudo lá. Eram anos de crimes documentados. Ela encostou na cadeira. Respirou fundo. Faltavam 2 dias. Então o celular tocou. Thomas. Marina, a gente tem um problema. O estômago dela afundou. O quê? Roberto sumiu. Não foi trabalhar hoje. O celular dele está desligado. Não. Marina ficou em pé no meio da sala. O celular ainda na mão. Roberto sumiu, ela repetiu processando. Eu tentei ligar 5 vezes, fui no escritório. Trancado. Ninguém sabe onde ele está. Thomas explicou do outro lado. Ele desistiu. Ou foi ameaçado. Marina pressionou os dedos na testa. Respirou fundo. A gente continua sem ele. Marina, sem acesso ao servidor, não temos como pegar os arquivos originais. Ricardo vai alegar que tudo é montagem. Então, a gente usa o que já tem. Pendrive, documentos do Sr. Paulo, meu testemunho. Não vai ser suficiente. Vai ter que ser. Silêncio tenso. Tá bom, Thomas cedeu. Mas a gente precisa de mais gente, mais testemunhas. Quanto mais vozes, mais difícil de ele desmentir. Quem mais toparia? Deixa comigo. Eu converso com o pessoal da cozinha. Tem 3 que eu sei que odeiam o que ele faz. Se prometerem proteção, talvez falem. Faz isso. E Thomas fala. Obrigada. Ele desligou. Marina passou o resto do dia organizando. Imprimiu documentos. Separou por categoria. Sonegação, fraude trabalhista, contratos ilegais. Montou uma apresentação simples no computador. Slides diretos, sem firulas, só fatos e números. Na noite anterior ao jantar, ela ligou para Júlia de novo. Confirma que você vai estar lá. Vou. Mas, Marina, se isso explodir, você vira alvo, processos, ameaças. Ele não vai deixar barato. Eu sei. E mesmo assim vai? Marina olhou para a foto do pai na mesa. Mesmo assim. No dia do jantar, ela acordou às 5 da manhã. Não tinha dormido direito. Se arrumou com cuidado, roupa discreta, mas arrumada. Precisava parecer confiante. Chegou no restaurante às 7. O evento começava às 8. O salão estava transformado. Mesas decoradas, flores caras. Iluminação suave. Um banner enorme na entrada. Jantar beneficente Ricardo Valmont, em prol da educação de jovens carentes. A ironia quase fez ela rir. Thomas a encontrou nos fundos. Consegui 4 pessoas, 2 da cozinha, uma ex-funcionária que ele demitiu, e Sr. Paulo. Eles estão prontos? Tão nervosos, mas prontos. E o plano? Thomas entregou um cronograma rabiscado. 8 horas. Evento começa. 9 horas. Ricardo faz o discurso principal. 9h15. A gente sobe no palco. Como a gente sobe? Vai ter segurança. Júlia, ela vai dizer que quer fazer uma homenagem surpresa. Pede o microfone. Passa para você. Marina guardou o papel. Pode dar errado de 1000 formas. Por isso a gente ensaia. Eles passaram a próxima meia hora revisando cada passo. Quem fala primeiro? Quem mostra os documentos? Quem rebate se Ricardo tentar interromper? Era quase perfeito. Até que Carla apareceu. Marina, o que você está fazendo aqui? O coração dela disparou. Vim buscar minhas coisas. Tinha deixado no armário. Carla cruzou os braços. Tem armário trancado desde ontem.
Já mandei doar o que tinha dentro. Droga. Thomas se adiantou. Foi mal, Carla. Eu chamei ela. Precisava de ajuda extra para hoje, só para servir. Tanto convidado. Carla olhou de um para o outro, desconfiada. Ricardo não pode ver ela aqui. Ele surta. Ela fica na cozinha. Só lava a louça. Invisível. Carla suspirou. Se ele descobrir, vocês dois vão juntos. Ela saiu. Marina soltou o ar. Por pouco. Muito pouco. Thomas concordou. 8 horas. Os convidados começaram a chegar. Marina observava de longe, pela janela da cozinha. Empresários de terno, mulheres de vestido longo, políticos cumprimentando Ricardo como se fossem velhos amigos. Ele estava no centro, sorriso largo, aperto de mão firme, o homem perfeito. Ninguém ali sabia quem ele realmente era. Ainda. 9 horas. Ricardo subiu no pequeno palco montado no canto do salão. Boa noite a todos. É uma honra recebê-los aqui. Aplausos educados. Hoje estamos reunidos por uma causa nobre, a educação de jovens que não tiveram as mesmas oportunidades que nós. Marina cerrou os punhos. Acredito que cada um de nós tem a responsabilidade de retribuir à sociedade, de ser exemplo de integridade e caráter. Mais aplausos. Júlia estava na terceira mesa. Fez contato visual com Marina. Acenou discretamente. Estava na hora. Marina se virou para Sr. Paulo e os outros. Prontos? Sr. Paulo segurava um envelope. As mãos tremiam. Nunca vou estar pronto, mas vamos. Eles caminharam para a lateral do salão. Júlia se levantou. Acenou para o apresentador do evento. Mas antes que ela chegasse ao palco, a porta principal se abriu. Roberto entrou. Marina congelou. Ele estava diferente. Olheiras fundas, roupa amassada, e não estava sozinho. 2 homens de terno o acompanhavam. Um deles foi direto para Ricardo. Sussurrou algo no ouvido dele. Ricardo olhou na direção de Marina e sorriu. Ricardo desceu do palco. Caminhou direto para Marina. Os convidados pararam de conversar. Seguiram ele com os olhos. Marina Oliveira, ele disse alto o suficiente para todos ouvirem. Que surpresa vê-la aqui. Ela não recuou. Senhor Valmont, pensei que tínhamos encerrado nosso relacionamento profissional. Ele olhou ao redor, sorrindo para os convidados. Mas vejo que você ainda frequenta meu estabelecimento, sem convite. Um dos homens de terno se aproximou. Seguranças. Na verdade, Marina começou, voz mais firme do que esperava. Eu vim. Deixa eu adivinhar. Ricardo a interrompeu. Veio pedir o emprego de volta? Porque precisa. Porque não consegue outro lugar. Risadas abafadas de algumas mesas. Não, vim expor. Expor? Ele repetiu fingindo surpresa. Expor o que exatamente? Marina abriu a boca, mas ele não deixou. Porque se está falando sobre o incidente do outro dia, já expliquei para minha gerente. Você foi desrespeitosa com um cliente. Recusou-se a seguir instruções simples. Ele se virou para os convidados. Infelizmente, vivemos uma época onde as pessoas acham que emprego é favor, que não precisam trabalhar direito, que podem questionar quem as paga. Alguns convidados acenaram concordando. Senhor Valmont, o senhor sabe que não foi isso que aconteceu. Senhor Paulo deu um passo à frente. Ricardo virou lentamente. Ah, Paulo, você também está aqui. Interessante. Ele cruzou os braços. 2 ex-funcionários problemáticos aparecendo no meu evento beneficente. Que coincidência? Não é coincidência, Marina insistiu. A gente tem o quê? Uma história triste? Um sentimento de injustiça? Ricardo deu um passo em direção a ela. Deixa eu te contar uma coisa, Marina. Eu construí tudo isso. Ele gesticulou para o restaurante. Com trabalho, com sacrifício, com decisões difíceis. Sua voz ganhou um tom professoral. E às vezes, decisões difíceis incluem demitir pessoas que não servem, que não entendem hierarquia, que não respeitam autoridade. Ele olhou para Roberto, que estava pálido ao lado da porta. Roberto, você trabalha comigo há quanto tempo? Roberto engoliu seco.
7 anos, senhor. 7 anos. E em algum momento você viu irregularidades? Algo ilegal? O silêncio foi ensurdecedor. Responde, Roberto. Todas essas pessoas estão ouvindo. Porque se tivesse visto, você teria denunciado, certo? Afinal, você é contador. Assina todos os documentos. Se houvesse fraude, você seria cúmplice. A armadilha era perfeita. Roberto abaixou a cabeça. Não, senhor. Nunca vi nada irregular. Marina sentiu o chão sumir. Ricardo sorriu vitorioso. Então está resolvido. 2 pessoas descontentes tentando manchar minha reputação em uma noite de caridade. Ele acenou para os seguranças. Por favor, escoltem essas pessoas para fora, sem escândalo. Eles já passaram vergonha suficiente. Os seguranças se aproximaram. Marina olhou para Thomas, para Sr. Paulo, para Júlia. Era agora ou nunca. Antes de me tirarem, Marina falou alto. Essas pessoas merecem saber quem realmente é o homem que estão celebrando hoje. Ricardo riu. Segurança, por favor. Ricardo Valmont sonega impostos há pelo menos 6 anos. Marina continuou, falando mais rápido. Usa notas fiscais falsas. Explora funcionários pagando menos que o mínimo legal. Acusações vazias de uma pessoa ressentida. Ricardo respondeu ainda calmo. Marina abriu a bolsa, tirou uma pasta. Aqui estão as provas. Notas fiscais mostrando valores adulterados, contratos de trabalho fraudados, registros de pagamentos ilegais. Ela ergueu os documentos. Alguns convidados se inclinaram para a frente curiosos. Ricardo deu um passo à frente. Papéis podem ser forjados. Qualquer um com impressora e computador pode criar provas. Então explica por que sua assinatura está em todas elas. Marina espalhou 3 documentos na mesa mais próxima. Os convidados se levantaram para ver. Isso pode ser Photoshop, montagem digital. Ricardo rebateu, mas a voz estava menos firme agora. E os depoimentos? Thomas se adiantou. Também são montagem? Ele puxou uma das cozinheiras para a frente. Fala, Solange. A mulher, de uns 50 anos, tremeu inteira, mas falou. Trabalho para o Sr. Valmont há 4 anos. Minha carteira diz que ganho 1.500, mas ele só paga 900 em mãos. Mentira, Ricardo cortou. Eu pago todo mundo certinho. Então por que tenho os recibos assinados pelo senhor? Solange tirou papéis do avental. Aqui, 5 meses de recibos, R$ 900 cada. Marina aproveitou. E tem mais. Sr. Paulo trabalhou aqui 8 anos. Nunca recebeu hora extra. Nunca teve adicional noturno. Mesmo trabalhando fins de semana e feriados. Sr. Paulo abriu o envelope pardo. Tenho todos os registros. Dias trabalhados, horas cumpridas, valores que deveriam ter sido pagos. Ele espalhou folhas sobre outra mesa. Um empresário de óculos pegou um dos papéis. Examinou. Isso aqui parece legítimo. É falsificação! Ricardo elevou a voz pela primeira vez. Vocês estão acreditando em funcionários descontentes? Não são só funcionários. Júlia se levantou. Sou Júlia Almeida, jornalista investigativa. Há 3 anos recebo denúncias sobre o Sr. Valmont. Nunca consegui provas, até agora. Ela ergueu o celular. Tenho aqui cópias digitais de todos os documentos fiscais do restaurante dos últimos 2 anos, enviados anonimamente. Comparei com as declarações públicas da empresa. Júlia projetou a tela num dos televisores do salão. Olhem, declaração oficial. 300 mil em compras anuais. Documentos internos. 800 mil. Diferença. 500 mil não declarados. O silêncio agora era absoluto. Ricardo olhou para Roberto, que estava encostado na parede. Roberto, você é meu contador. Explica para essas pessoas que isso é impossível. Roberto não respondeu. Roberto! Ricardo quase gritou. Eu não posso mais, senhor. A voz de Roberto saiu quebrada. Ele se afastou da parede, caminhou até o centro do salão. Eu assinei tudo, toda nota falsa, todo recibo adulterado, porque o senhor me obrigava. Ninguém te obrigou. Você era bem pago.
O senhor ameaçou minha família. Roberto explodiu. Disse que se eu não assinasse, ia inventar que eu roubei da empresa. Ia me denunciar, me destruir. Lágrimas desceram pelo rosto dele. Eu tenho filhos na escola. Não podia perder tudo. Marina se aproximou de Roberto. Mas agora você pode fazer a coisa certa. Roberto olhou para ela. Depois para o salão cheio de gente importante. Respirou fundo. Eu tenho backups, de tudo. Arquivos originais com data e hora, salvos em nuvem, em 3 servidores diferentes. Ele tirou o celular, alguns toques. Acabei de enviar para a Receita Federal, Ministério do Trabalho e Polícia Federal. O rosto de Ricardo ficou branco. Você não fez isso. Fiz meia hora atrás, quando entrei aqui. Um político na primeira mesa se levantou. Ricardo, eu sugiro fortemente que você chame seu advogado. Agora! Outros convidados começaram a sussurrar. Alguns já pegavam os celulares. Ricardo olhou ao redor. Viu as câmeras de Júlia gravando. Viu os documentos espalhados. Viu os rostos de decepção. Seu império começava a desmoronar. O primeiro a se levantar foi um senador que estava na mesa principal. Ele jogou o guardanapo na cadeira. Pegou o paletó. Com licença, tenho uma ligação urgente. Saiu sem olhar para trás. Uma empresária na segunda mesa chamou o marido. Vamos, agora! Os dois se levantaram. Outros seguiram. Um murmúrio crescente tomou conta do salão. Eu ouvi falar disso. Sempre achei ele arrogante demais. Meu Deus, eu investi dinheiro com ele. Ricardo tentou recuperar o controle. Por favor, todos, isso é um mal-entendido, uma conspiração de ex-funcionários. Mas ninguém estava ouvindo. Um homem de terno cinza se aproximou de Marina. Cartão de visita na mão. Sou advogado trabalhista. Se precisar de representação, me procure. Outro se aproximou de Sr. Paulo. Podemos conversar depois? Represento outros funcionários que podem ter casos similares. Solange foi abraçada por 2 mulheres que estavam na mesa dela. Você foi muito corajosa. A gente te apoia. Júlia circulava gravando tudo, entrevistando quem aceitava falar. Um empresário que tinha chegado junto com Ricardo agora se afastava, visivelmente constrangido. Eu não sabia de nada disso, precisam acreditar. As redes sociais já ferviam. Vários convidados postavam ao vivo. Ricardo Valmont exposto em jantar beneficente. Empresário acusado de fraude e exploração. A funcionários denunciam crimes ao vivo. O maitre do restaurante, que tinha trabalhado em silêncio por anos, se aproximou de Marina. Obrigado. Alguém precisava fazer isso. Mais 2 funcionários da cozinha apareceram. A gente também quer falar. A gente tem coisas para contar. A apresentadora do evento, uma socialite conhecida, subiu no palco com o microfone. Senhoras e senhores, em respeito às graves acusações, estamos encerrando o evento. Os valores já doados serão devolvidos. Aplausos. Genuínos desta vez. Não para Ricardo, para a coragem de quem falou. Thomas segurou o ombro de Marina. Você conseguiu. Ela olhou ao redor, o salão esvaziando. Pessoas indignadas, jornalistas cercando Roberto para mais detalhes. E no centro de tudo, Ricardo, sozinho, ainda de pé, mas completamente isolado. Seus sócios, seus amigos, seus apoiadores. Todos tinham sumido. Restavam apenas os seguranças sem saber o que fazer. E os documentos espalhados pelas mesas. Provas que não podiam mais ser escondidas. Carla, a gerente, passou por Ricardo sem olhar. Foi direto falar com Marina. Eu deveria ter feito algo antes. Me desculpa. Marina acenou com a cabeça. Não era hora de ressentimentos. Era hora de justiça. Do lado de fora, sirenes começaram a soar. Alguém tinha chamado as autoridades. Ricardo finalmente se mexeu. Pegou o celular. Discou com dedos trêmulos. Maurício, preciso de você aqui. Agora, traz a equipe toda. Ele desligou. Olhou para Marina. Você não faz ideia do que acabou de fazer. A voz tinha perdido toda a arrogância. Agora era só ameaça pura.
Vou processar cada um de vocês. Difamação, calúnia. Vou tirar tudo que vocês têm. Com que dinheiro? Júlia perguntou, ainda gravando. Quando a Receita congelar suas contas, Ricardo avançou em direção a ela. Thomas se colocou no meio. Não encosta nela. Sai da frente, cozinheiro. Me faz... Os dois ficaram cara a cara. Foi quando a porta se abriu. 2 agentes da Polícia Federal entraram. Crachás à mostra. Ricardo Valmont? Ele virou. Sim, finalmente. Podem prender essas pessoas por invasão de propriedade e... O senhor está sendo conduzido para prestar depoimento. Acusações de sonegação fiscal, fraude trabalhista e falsificação de documentos. O silêncio foi absoluto. Isso é ridículo. Vocês não podem... Podemos sim, senhor. Recebemos denúncia formal com documentação anexa há 40 minutos. Um mandado foi expedido. O agente mostrou o papel. Ricardo leu. As mãos tremeram. Eu quero meu advogado. Vai poder ligar da delegacia. Vocês sabem quem eu sou. Quantas pessoas importantes eu conheço. O agente não piscou. Conhecer gente não é crime. Fraudar documento é. Ricardo olhou ao redor, procurando apoio. Alguém que intervisse. Ninguém se mexeu. Ele viu Marina. Os olhos dele encontraram os dela. Você vai se arrepender disso. Eu vou. O senhor vai nos acompanhar. O agente interrompeu. Ricardo tentou uma última cartada. Pegou a carteira. Tirou um maço de notas. Olha, certamente podemos resolver isso de outra forma. Quanto vocês ganham por mês? Posso dobrar. Triplicar. A sala inteira testemunhou. O segundo agente pegou o rádio. Confirma a tentativa de suborno. Adiciona à lista de acusações. Ricardo jogou o dinheiro no chão. Isso é uma armação? Uma conspiração? Vocês vão ver quando meus advogados... Senhor Valmont, o senhor prefere sair cooperando ou precisamos usar contenção? Ele olhou para as algemas no cinto do agente. A realidade finalmente bateu. Ricardo Valmont, o homem que tinha humilhado centenas de pessoas, que tinha roubado, explorado, destruído vidas, estava sendo levado pela polícia, na frente de todos. Eu vou embora sozinho, ele murmurou. Os agentes o escoltaram até a porta. No caminho, ele passou por Sr. Paulo. O garçom idoso, que tinha se ajoelhado para limpar café do chão dias atrás, agora estava de pé, cabeça erguida. Ricardo parou. Abriu a boca para dizer algo. Sr. Paulo apenas olhou. Sem raiva, sem medo, só justiça. Ricardo abaixou a cabeça e continuou andando. Na porta, ele virou uma última vez. Viu o salão vazio, as mesas bagunçadas, os documentos espalhados. Viu Marina, cercada por pessoas agradecendo, apoiando. Viu tudo que ele tinha construído com mentiras desmoronando. Vamos, senhor! O agente pediu. Ricardo saiu. A porta fechou atrás dele, e o silêncio que ficou foi diferente. Não era o silêncio do medo, era o silêncio do alívio. Marina se sentou numa cadeira. As pernas não aguentavam mais. Thomas trouxe um copo d'água. Acabou, ele disse. Marina tomou um gole. As mãos ainda tremiam. Acabou, ela repetiu. Júlia se aproximou, guardando a câmera. Isso vai estar em todos os jornais amanhã. Você virou símbolo. Eu não quero ser símbolo, só queria que ele parasse. Ele parou. Do lado de fora, o carro da polícia partiu, sirene cortando a noite, levando Ricardo Valmont para um lugar onde dinheiro e arrogância não protegiam ninguém. Pela primeira vez em anos, ele não tinha controle de nada. E pela primeira vez na vida de Marina, ela respirou sabendo que tinha feito a coisa certa. Mesmo quando parecia impossível. Mesmo quando todos diziam para desistir. Ela não abaixou a cabeça. Marina ficou sentada por mais 10 minutos depois que o carro da polícia saiu. As pernas pareciam de chumbo. O corpo inteiro tremia com a adrenalina baixando. Thomas sentou ao lado dela. Como você tá? Não sei. Ainda processando. Sr. Paulo se aproximou. Os olhos vermelhos, mas o rosto diferente, mais leve. Marina, obrigado. Obrigado por ter coragem quando eu não tive. Ela segurou a mão dele. O senhor teve sim, hoje.
quando mais importava. Roberto apareceu com uma garrafa de água. Ofereceu para ela. Desculpa por ter sumido, fiquei com medo, pensei em desistir, mas aí lembrei dos meus filhos. Ele se sentou. Quero que eles se orgulhem do pai, não que tenham vergonha. Júlia terminou de fazer as últimas anotações. Marina, posso fazer uma entrevista rápida com você? Só 3 perguntas. Marina hesitou. Depois concordou. O que te fez enfrentar um homem tão poderoso? Marina olhou para o salão vazio. Meu pai. Ele foi destruído por alguém assim. Jurei que nunca ia deixar acontecer de novo sem reagir. E agora? O que você vai fazer? Procurar outro emprego. Ela riu, cansada. Começar de novo, mas dessa vez sem ter que abaixar a cabeça. Última pergunta. Você tem medo do que vem depois? Processos? Retaliação? Marina pensou. Tenho, mas medo não vai me parar mais. Júlia desligou o gravador. Isso vai inspirar muita gente. Solange, a cozinheira, abraçou Marina antes de ir embora. Minha filha vai saber dessa história. Vai saber que a gente não precisa aceitar abuso. Um por um, os funcionários saíram, cada um agradecendo. Marina foi a última a sair. Thomas a acompanhou até a rua. E agora? Ele perguntou. Agora eu vou para casa, abraçar minha mãe, dormir 12 horas. Ela sorriu pela primeira vez na noite. E você? Vou atualizar meu currículo. Acho que o restaurante não vai durar muito com o dono preso. Os dois riram. Marina pegou o ônibus de volta. Encostou a cabeça na janela. Viu a cidade passando. Não tinha mais emprego. Não tinha certeza do amanhã. Mas tinha algo que não tinha há dias. Paz. 3 semanas depois. Ricardo Valmont estava em prisão domiciliar. Tornozeleira eletrônica no pé. Aguardando julgamento. 3 empresas dele foram fechadas pela Receita. 17 funcionários entraram com ações trabalhistas. Seu nome virou sinônimo de exploração. Ele sentava sozinho no apartamento de cobertura, olhando pela janela. O telefone não tocava mais. Marina estava na Praça da Liberdade quando viu a notícia no celular. Ex-empresário Ricardo Valmont indiciado por 23 crimes. Ela fechou o aplicativo. Não precisava mais pensar nele. Nas últimas 3 semanas, muita coisa tinha mudado. Júlia publicou a reportagem, viralizou. 500.000 de visualizações em 2 dias. Marina recebeu dezenas de ofertas de emprego. Escolheu trabalhar numa ONG que ajudava trabalhadores a denunciar abusos. O salário era menor, mas o propósito era maior. Senhor. Paulo conseguiu aposentadoria antecipada com a ajuda de um advogado pro bono. Finalmente podia descansar. Roberto virou testemunha oficial. Colaborava com as investigações. Dormia melhor agora. Thomas foi contratado como chefe de um restaurante novo. Levou metade da equipe antiga com ele. Carla pediu demissão. Disse que não conseguia mais gerenciar lugares que não respeitavam gente. Marina visitava a mãe no hospital toda semana agora. A consulta tinha sido paga com doações que apareceram depois da história. Minha filha virou heroína, a mãe dizia orgulhosa. Não sou heroína, mãe. Só fiz o que tinha que ser feito. É exatamente isso que heroínas fazem. Numa sexta-feira, Marina estava no escritório da ONG quando uma mulher jovem entrou, nervosa, mãos tremendo. Eu vi sua história na internet. Preciso de ajuda. Marina puxou uma cadeira. Senta. Me conta. A mulher respirou fundo. Meu chefe, ele me humilha todo dia. Na frente de todo mundo. Diz que sou burra, que sou incompetente. As palavras eram familiares demais. E quando eu penso em denunciar, ele diz que ninguém vai acreditar em mim, que ele tem poder, conexões. A mulher limpou as lágrimas. Mas aí eu vi você, vi que é possível, então vim. Marina segurou a mão dela. Você fez a coisa certa vindo aqui. E você não está sozinha. Ela pegou um formulário. Vamos documentar tudo, cada caso, cada testemunha. E vamos fazer ele responder. A mulher olhou nos olhos dela. E se eu perder tudo? Marina pensou no dia que foi demitida, no medo que sentiu,
na vontade de desistir. Talvez você perca, mas vai ganhar uma coisa que ninguém pode tirar. O quê? Dignidade. A mulher assentiu. Elas passaram a próxima hora preenchendo papéis, montando o caso. Quando a mulher saiu, mais leve, mais esperançosa, Marina olhou pela janela. Via pessoas na praça, trabalhadores voltando para casa. Cada um com suas batalhas. Quantos estavam sendo humilhados naquele exato momento? Quantos tinham medo de reagir? Ela não podia salvar todos, mas podia ajudar um de cada vez. E cada um que encontrava coragem inspirava o próximo. Era assim que o mundo mudava. Não com grandes revoluções, mas com pequenos atos de coragem, um de cada vez. Se essa história te emocionou de alguma forma, seu like nos mostra que estamos no caminho certo. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sério, eu leio todos e faço questão de responder com carinho quem tira um tempinho para comentar. E se você acredita no poder de histórias assim, se inscreve para não perder as próximas. O canal está só no começo e cada nova inscrição é o que me dá o gás e a certeza para continuar essa jornada. Conto muito com a sua ajuda. Não vá embora ainda. Escolha uma das duas histórias que eu deixei na tela para você assistir a seguir. Te encontro no próximo vídeo.